financiarização, eles recaem sobre as famílias que nós atendemos e sobre nós, trabalhadores, trabalhadoras, gestores, numa expressão que a gente chama de corrosão da renda. Ou seja, se eu tenho alteração de preços exacerbada, se eu tenho uma superexploração, eu tenho que trabalhar mais. E se o meu dinheiro serve para pagar juros e outras coisas, eu passo, então, a ter minha renda ou meu benefício corroído, valendo cada vez menos. Tá aí a nossa sensação de que o nosso salário vale cada vez menos e que a gente trabalha cada vez mais. Isso significa dizer que as nossas famílias terão cada vez menos condições de cuidar das suas crianças e adolescentes, menos condições de cuidar dos idosos, das pessoas com deficiência, porque elas vão ter que se dedicar ainda mais ao trabalho, ainda mais à sustentação da sua própria vida, diante de um contexto de ausência do Estado. De ausência consciente, na verdade, de ausência social na proteção social. Isso tudo é base, então, do aumento da desigualdade e da reprodução daquilo que a gente chama de questão social. Pode se definir de quanto mais riqueza e concentração de riqueza eu tenho de um lado, mais concentração de pobreza eu terei do outro. Então, a gente tem um mínimo de pessoas, menos de 1% da sociedade, que detém a riqueza produzida e 90 e tantos por cento que detém a pobreza, né, acumulada na nossa sociedade. Então, é nesse cenário que se apresentam as políticas sociais e é nesse cenário que esse eixo que a gente está tratando pede a nossa atenção. Então, se ele tem uma complexidade grande, é preciso que a gente divida ele, reparta ele, para poder compreender o que ele quer dizer para a gente. Então, primeiro, ele diz assim, a proteção social não contributiva. Isso é muito importante, né? Os modelos de política social no mundo afora, eles existem basicamente em dois tipos. Aqueles que são contributivos e aqueles que são não contributivos. Essa é uma perspectiva internacional, sobretudo inaugurada na Europa, depois nos períodos de guerra, vinculada a dois pensadores específicos, o Beveridge e o Bismarck. Então, esses dois caras pensaram modelos de proteção social que indicavam para a gente dois tipos. O contributivo, que funciona na lógica do seguro social, ou seja, é necessário que você contribua com ele para que você receba aquele recurso, que hoje aqui no nosso país, na Seguridade Social, a única política que é contributiva é a Previdência Social, você paga todo mês para depois você se aposentar, né? Sobretudo antes da reforma da Previdência, hoje já complicou um pouco mais. E a assistência social e a saúde, então, são políticas de proteção social não contributivas. Elas não precisam que você pague para receber. E a gente vai lembrar que na década de 30, no período de Getúlio Vargas, a política de saúde, por exemplo, era uma política contributiva. Você deveria, para acessar qualquer espaço de saúde pública, apresentar a sua carteira de trabalho. E não bastava apresentar a carteira de trabalho, que até aí é fácil. Ela precisava estar assinada, que é o mais difícil ainda. Imagina, hoje, no país de 14 milhões de pessoas, você não tinha como entrar na saúde sem a carteira de trabalho. Então, ela era contributiva e hoje, a partir da Constituição de 88, né, já há algum tempo, ela não é mais contributiva, então ela é uma política de seguridade social. Toda vez que a gente fala de políticas de seguro, são aquelas contributivas. Então, é o modelo típico de política social norte-americana. Não há políticas sociais norte-americanas que não sejam contributivas de alguma forma. Então, eles sempre trabalham na lógica do seguro. Lembra quando vocês veem esses filmes americanos? Eles falam de uma tal de hipoteca, de negócio de não sei o quê. São todas, na verdade, estratégias políticas de financiamento e na concepção deles, de proteção social, que não são contributivas. Então, as políticas sociais não contributivas não significa que elas não são pagas ou financiadas pelo povo e pela classe trabalhadora, porque, na verdade, cada um e cada uma que paga, por meio dos seus impostos, tudo aquilo que lhe é devido e o seu retorno, de fato, é essa política não contributiva. Então, não existe almoço de graça, né, no processo da sociedade que a gente vive, e, portanto, essa política, por mais que ela seja não contributiva, ela não é gratuita, porque a gente paga ela, certo? A gente paga ela, porque não contributiva significa dizer que ela é orçamentária e estatal, tá certo? Isso é muito importante a gente apontar como saída aqui para a nossa reflexão de hoje. E aí a gente entra numa outra reflexão que eu acho que é importante. Então, se a gente já entendeu o que é a proteção social não contributiva, nós precisamos entender o que é o princípio da equidade como paradigma.
Aí, se a primeira fase já estava ruim, essa segunda piorou, porque junta duas coisas mais difíceis ainda. O que é princípio da equidade e o que é paradigma? Então, a gente precisa começar de trás para frente. Primeiro, o que é paradigma? Né? Existem várias definições de paradigmas que podem ser compreendidos como modos de ver uma realidade. Conjuntos de teorias, de perspectivas, de análises acerca de uma realidade. Então, o que o CNAS está pedindo aqui para a gente refletir nesse eixo é o princípio da equidade como paradigma para a gestão de direitos. Então, o CNAS está claro aqui dizendo o seguinte: para gerir direitos na política de assistência social, é necessário o paradigma da equidade. E aí a gente tem que ler criticamente isso. Se é necessário o paradigma da equidade, é porque deve ter algum outro paradigma rondando essa política de assistência. É isso que está querendo dizer esse eixo. Então, quais são os paradigmas que podem, por hora, rondar a política de assistência social? A gente já viu um paradigma histórico na formação social da assistência, antes de 88, que é o assistencialismo. É um paradigma da política de assistência que ronda a gente o tempo todo. O assistencialismo tem duas características principais. Vocês lembram bem? O clientelismo, vocês se lembram aqui? Quando a gente consegue um benefício, a concessão de algum direito para o usuário, ele vai lá e te agradece. Muito obrigado. Vou te trazer um bolo no próximo atendimento, né? No interior, fala, vou trazer uma galinha para você, uma cesta, não sei o quê. E a gente fala, não, isso aqui que você está utilizando aqui é seu direito. Por mais que tem muita gente que aceita o bolo e que pode aceitar se for compartilhado e dividido, sem problemas, mas que ele não precisa pagar com nada aquilo que lhe é direito. E um outro que é aquele que a gente chama de mandonismo, esse sim é mais grave, que é aquele que todo mundo conhece, se a gente estivesse numa plenária aqui, a gente ia contar aquele antigo ditado, manda quem pode, e as pessoas completariam, obedece quem tem juízo. E na política de assistência, pós-88, a gente faz exatamente o contrário disso. Aqui, nessa Conferência Municipal de Assistência Social, não tem ninguém que manda e ninguém que obedece. Todo mundo está aqui, seja gestor, seja trabalhador, seja usuário, estão aqui todos habilitados e habilitadas para manifestar suas opiniões acerca da política de assistência e serem respeitadas nas suas opiniões a partir do paradigma da equidade. Tá certo? Então, o paradigma é esse modo, e mais ainda, não se refere exatamente a esse paradigma que o CNAS está se referindo nesse debate. Há um outro paradigma que vem se desenvolvendo na política de assistência, do qual o Conselho Nacional está preocupado, e nós todos que executamos a política estamos preocupados. É o paradigma da meritocracia. E o que significa dizer que é o paradigma da meritocracia? A meritocracia, então, ela se expõe como uma ideologia que se esconde atrás de um pensamento super perverso. Como que ela se esconde? Ela se esconde a partir da primeira afirmação, que ela diz o seguinte: se você tem alguma coisa na sua vida, é porque você mereceu ter. Olha que bonito. E eu não tenho dúvida, que cada um de nós aqui, tudo que tem, conseguiu com muita luta, com muito trabalho. Então, ela se esconde atrás dessa meia-verdade, para esconder uma afirmação que é muito complexa. Que ela vai dizer o seguinte: se você não tem, é porque você não mereceu ter. É porque você não lutou para ter. É porque você não foi forte o suficiente para ter. E nós, aqui na política de assistência, não podemos admitir que pessoas que moram na rua porque mereceram morar. Que mulheres vítimas de violência são vítimas de violência porque mereceram apanhar. Que crianças vítimas de trabalho infantil ou qualquer outra violação mereceram a violação porque não se organizaram e não lutaram o suficiente para superar. Essa é a fatalidade do paradigma da meritocracia que vem, desde o governo federal, colocado para nós. Então, é isso que a gente precisa reafirmar. Reafirmar o paradigma da equidade para combater o paradigma da meritocracia que se espalha na política de assistência, sobretudo, né, a professora Jane deu vários exemplos aqui ontem na fala dela. E qual, na verdade, que eu queria dizer para a gente entender isso, que o paradigma da equidade aponta a superação disso. E se a meritocracia é um paradigma, ela tem uma metodologia, um modo consciente de se espraiar, de se reproduzir na realidade social. E qual é o modo que ela se espraia e se reproduz na política de assistência? Por meio da seletividade. Certo? Então, a seletividade, ela acaba rompendo
com a base da equidade, que é um princípio básico da cidadania. E aí, essa base da equidade, tem um texto da professora Aldaísa Sposati, que ela aponta muito bem que a equidade, nas palavras dela, é a possibilidade das diferenças serem manifestadas e respeitadas. E aí, se você quer saber quais são, então, essas diferenças que devem ser manifestadas e respeitadas, sobretudo no serviço que a gente atua, é só visitar lá o plano decenal, o segundo plano decenal, se eu não me engano, de 2016 a 2026, algo assim. E lá existe aquilo que a gente chama na política de assistência de público prioritário, sobretudo. E aí é importante dizer que a tentativa de espraiamento da meritocracia é justamente se valer do público prioritário para ser uma política seletista. Porque ela já a professora Giane já falou para a gente ontem, que ela tem uma expressão focalizante, ela foca nos problemas e nos pontos em que existem problemas sociais, e ela foca ali na concepção de ausência, né? A Roberta me ajudou ali, 2016, 2026. Na concepção, né? Como a Giane colocou para a gente, desse papo de austeridade, de sempre crise, de sempre trabalhar com menos, ela se reproduz por meio disso para justificar a focalização e a seleção entre os pobres, aqueles que são mais pobres ainda, que podem receber os benefícios dos serviços prestados por essa política. Portanto, a seletividade serve ao mercado. É justamente uma concepção padronizada ao mercado que nós incorporamos no dia a dia. Né? Então, vai receber o benefício aquela pessoa que adere ao serviço, aquela pessoa que vai, quando a nossa preocupação devia ser naquela pessoa que não vai no serviço. Não é verdade? Que é a nossa questão. É óbvio que existem milhares de questões que atravessam isso. Né? Existia muita concepção que se espraia nisso, que nega a cidadania, que realmente aponta para uma concepção de equidade social. A concepção, então, que a gente está tratando aqui, ela aponta para mais uma parte desse texto. Princípio da equidade, esse respeito à diversidade, como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento da desigualdade. Está dizendo mais ainda, só é possível enfrentar essa desigualdade a partir de uma gestão de direitos sociais que se valem da equidade como paradigma para a política de proteção social não contributiva. Isso significa também dizer que essa política de assistência social ela tem que ser compreendida como parte e não como articulador central. E a própria Giane falou isso ontem, né? E a Roberta também comentou sobre a assistencialização da assistência. É um outro conceito que a gente traz, né? Então, antes a gente tinha o assistencialismo, com a Constituição de 88 a gente tem a política de assistência, né? Que vai ser depois aperfeiçoada em 2004, 93, 2004, etc. E agora a gente tem essa assistencialização. Lá em 1927, tinha um jurista conhecido, né, Melo Matos, foi um dos primeiros juristas dos direitos de criança e adolescente, numa perspectiva bastante grave, bastante complexa, mas foi o primeiro ali que apontou e que escreveu o primeiro Código de Menores. No Rio de Janeiro, tem uma casa para, olha, coincidência ou não, o destino era uma casa que era uma casa de um senhor de engenho, era uma fazenda que escravizavam pessoas. Então, logo depois, essa casa virou a Casa Melo Matos, um abrigo para crianças e adolescentes. Quem aqui tem filhos, né? Sabe o que é ter um filhinho em casa? Essa Casa Melo Matos, ela abrigava 250 crianças e adolescentes. Por isso que eu perguntei quem aqui tem filho, sabe o que é ter um filho, 2 em casa. Imagina 250 na mesma casa. Como que devia ser interessante. Existiam duas ferramentas principais para conduzir aqueles trabalhos. A coerção, a porrada e o medicamento para acalmar crianças e adolescentes. Ou seja, essas instituições eram tidas como aquilo que a gente chama, teoricamente, de instituições totais, que se acreditava nessa política, na política pública, que fosse possível gerir algo, uma instituição que desse todas as respostas para as pessoas. E a gente entende que, na verdade, isso é a maior furada que existe na gestão da política pública, porque não há nenhuma das políticas que dê conta de toda a diversidade e a complexidade do ser social na sua manifestação.
A isso nós chamamos depois de incompletude institucional. As pessoas falam, nossa, incompleto. Somos, sim, incompletos. E só podemos compreender a completude quando a gente tem a integração dessas políticas colocadas e viabilizadas no desenvolvimento de qualquer meta que seja, de qualquer perspectiva. Então, o que a gente precisa entender desse eixo, que eu acho que é fundamental para a gente começar o debate, é que o princípio da equidade, ele parte de um outro conceito também bem complexo, que chama discriminação positiva. Porque há uma ideia de que, ao evidenciar o público prioritário, a gente possa estar, por alguma medida, focalizando essa política de assistência. Por isso que há uma contradição entre a universalização da política de assistência, que está lá na Constituição como uma política a quem dela necessitar, e não está como uma política universal, como a saúde. Então, há na política de assistência essa ideia da possibilidade e da tentativa de ser uma política que se preste como universal, respeitando a quem dela necessitar. Então, há uma contradição colocada aí que, para nós, no desenvolvimento das nossas ações, é fundamental. De pensar como a gente reflete e atua com os públicos prioritários, pensando também em alternativas que não focalizem e limitem a política de assistência a esses públicos. Porque essa é a estratégia de austeridade do governo federal, para que seja uma política pobre para os pobres e os pobres focalizados. Tá certo? Para impedir que haja qualquer tipo de irregularidade a partir daquilo que eles têm como normal na execução da política, numa lógica exatamente positivista. Vocês se lembram que há, por exemplo, teoricamente, já em Durkheim, um teórico francês positivista, que apresentava a sua concepção como é hoje em dia, até hoje, organizada pelos governos. Ele escreveu um livro que chamava Suicídio, uma análise sobre suicídio, e ele fez uma reflexão sobre como as pessoas, quando e como as pessoas se suicidavam na Europa. E ele dizia, olha, nos períodos de frio, nos períodos em que o sol aparece menos, há uma alta taxa de suicídio. E essa taxa de suicídio é de X. Vamos supor aqui, de 30%. Portanto, governantes, vocês só precisam se preocupar se morrer mais de 30%. Porque se morrer 30%, está na média. É assim, sempre foi assim e vai ser assim. Portanto, eu preciso me preocupar com uma taxa de desemprego se ela passa de 14 milhões. Agora, se ela for 12 milhões, 11 milhões, tá bom. Eu preciso me preocupar com uma taxa de inflação que supere 6%. Porque se ela for 4, 3, tá bom. É assim que funciona. Sem contar essas possibilidades que a gente está colocando. Então, esse eixo 1, ele é fundamental porque ele vai ser a porta de entrada para os demais eixos. Porque ele aponta o princípio da equidade para todos os outros eixos subsequentes a ele. Controle social, o eixo 4 lá de benefícios, a relação entre benefícios e serviços socioassistenciais. Todos esses eixos estão colocados para nós como uma necessidade de compreensão daquilo que a gente pouco utiliza no desenvolvimento do nosso trabalho, que é a centralidade nas seguranças socioassistenciais da Política Nacional de Assistência. Tudo que a gente precisa saber enquanto trabalhador, que pode ofertar para o usuário, está vinculado à segurança. E tudo que o usuário precisa saber quando ele vai no equipamento, está vinculado à segurança socioassistencial. É óbvio que ninguém vai chegar lá no CRAS e pedir uma segurança de acolhida, né? Me lembro quando eu comecei a trabalhar com população em situação de rua em São Paulo, vinha sempre um usuário que falava para mim, começando como assistente social, o usuário chegou para mim e falou, estou com fome. Falei, vou lá resolver, sou um profissional crítico, comprometido. Fui lá, arrumei uma marmita para o sujeito. Fui para casa feliz da vida, voltei no outro dia, quem estava lá? Ele novamente. Aí eu falei, agora toma, 2 marmitas. Voltei no outro dia, quem estava lá? Ele novamente. E eu não parei para perceber que quando ele abriu a carteira para pegar o documento, caiu uma foto de uma criança, que era a filha dele, que ele tinha um problema, uma questão familiar ali. Quando ele abriu a mochila, tinha uma garrafinha de cachaça, ele tinha uma questão ali com álcool. Quando eu pedi para ele assinar o encaminhamento, ele não sabia escrever, ele tinha um problema com a educação. Quando eu dei bom dia, ele tossiu no meio do bom dia, porque ele havia dormido na noite mais fria de São Paulo e ele tinha um problema de saúde.
e ele não teve uma vaga de acolhida que era a segurança socioassistencial que ele tinha direito. Então, veja que a aparência desses fenômenos não revelam para a gente a essência do que eles são. E a política, na lógica da meritocracia, se baseia exatamente na aparência dos fenômenos. E certo teórico dizia, se a aparência e essência fossem iguais, não precisaria de conhecimento, não precisaria de política, porque ia ser tudo igual. Quando ele chegou aqui, Cris falou, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Todo mundo falou que estava tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Quem aqui tem um monte de relatório para fazer depois, um monte de problemas, já estão pensando no almoço, na hora que vai acabar aqui, e etc. Justamente por conta dessa necessidade que a gente tem de entender a complexidade. Porque a meritocracia não consegue ofertar nada além de homogeneidade, além de alternativas iguais para pessoas diferentes. Por isso que essa meritocracia é baseada, sobretudo, nas instituições totais, que não conseguem apresentar alternativas específicas, personalizadas para os seus territórios, para suas famílias e para os seus indivíduos socioassistenciais. Então, essa diversidade significa que as pessoas devem ser inseridas nos seus serviços, programas, projetos e benefícios a partir de suas diferenças. E isso é muito importante para a gente, porque é isso que diz esse eixo, que apresenta, acredito que a Cris vai apresentar depois as questões norteadoras, vai fazer essa mediação, porque é preciso que a gente pense aqui nesse eixo propostas que possam ser realmente relacionadas à nossa possibilidade de garantia da equidade para acesso aos direitos socioassistenciais. Então, como anda no nosso município esse acesso de equidade para os nossos usuários e usuárias? Como a gente afirma fluxos, processos para esse público que a gente está colocando aqui? Como a gente garante acesso? Essas duas palavras são muito complexas. Garantia de acesso significa compreensão de território, significa compreensão de fluxos, de processos de encaminhamento, tá certo? Desses grupos, né, que lá no plano decenal está colocado como grupos mais vulneráveis, como que a gente garante acesso para essa população? Revertendo aí as possibilidades de ir atrás, sobretudo, daqueles que mais têm dificuldade de atuação aqui. Então, é necessário que haja essa relação intersetorial. Mas como? E eu pergunto, como que a gente faz se esse mesmo Durkheim que eu falei, esse francês, ele inaugura a sociologia como um ramo do conhecimento, dividindo ainda mais o conhecimento em caixinhas. Então, se a gente pergunta lá, o que era Rousseau, um filósofo? O que era Marx, um doutor, filósofo, advogado, historiador, tudo? E o que é o Tauan, um técnico do PET, de referência. Olha como a gente vai especializando o conhecimento a ponto de que as nossas formações são todas divididas e, de repente, a gente bota todo mundo junto dentro de um serviço fechado. Vai dar certo isso? Vai porque a gente faz, né? Porque a gente faz dar certo. Vai porque a gente faz dar certo todo dia. Mas a divisão social, né? A divisão técnica do conhecimento, junto com a divisão social do trabalho, elas juntas contribuem para negar a intersetorialidade, que é um princípio para a garantia da equidade nesse sentido. Então, como que tem funcionado os nossos mecanismos, né, infraconstitucionais, que a gente chama? A Vitória é um exemplo de legislações infraconstitucionais, a sua lei do SUAS, as suas legislações que devem ser amparadas porque os municípios têm autonomia diante de um governo que gere a política de assistência social nesse sentido. Os municípios têm autonomia, sim, para conseguir pensar mecanismos, para conseguir pensar protocolos, comissões. A gente está com o exemplo aí do Consórcio Nordeste na política de assistência social, que é fantástico. A junção de um consórcio que integra uma região inteira do país, que apresenta dados de vigilância ainda muito complexos. Então, como estão o desenvolvimento desses trabalhos para a nossa perspectiva? E é isso que eu acho que é importante a gente pensar, porque a gente precisa também entender que, para compreender a proteção social não contributiva e o princípio da equidade, a gente precisa desenvolver também, no nosso cotidiano, aquilo que a gente chama
de vigilância socioassistencial, né? Sobretudo aqui, as companheiras que sabem falar, eu não vou nem me aprofundar nisso. Mas na sua dimensão, seja ela como objetivo da política de assistência social, seja como setor. A gente foi em alguns municípios que ainda não têm conquistado uma vigilância própria. O governo do estado tem 2 pessoas que ficam responsáveis pelo governo do estado inteiro para debater vigilância no estado. Veja como é difícil. Isso que a gente está falando da vigilância como um setor, vamos dizer assim. E a vigilância horizontal, aquela que a gente faz no nosso dia a dia? Todo mundo aqui, trabalhador e trabalhadora, já parou para pensar quantas pessoas atendem, qual o território, na ponta da língua, assim, papum. Quantas pessoas eu deveria atender, quantas eu atendo, quantas eu deixei de atender, quantas eu consigo. Então, todas essas dimensões são importantes porque elas fazem com que esses indicadores, não é que eles sejam humanizados, mas é que eles representem de fato aquilo que é dito. Porque a gente tem um problema, na verdade, quando a gente fala disso, né? Se a gente for a pesquisa do IBGE, por exemplo, sobre racismo, diz que a maioria das pessoas sofreu racismo. E quando pergunta se as pessoas foram racistas, a maioria diz que não foi racista. Agora, como que é possível a pessoa sofrer racismo se não tem racista? É um indicador, está aí na realidade para ser analisado. Não há neutralidade nesse sentido. E essa intencionalidade somos nós que damos no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, como que a gente garante o princípio da equidade nos instrumentos de trabalho nossos? Nos relatórios, nos encaminhamentos, meramente descrevendo os fatos que ocorrem com a família ou percebendo que no relato, que no relatório, no encaminhamento, no processo de trabalho, nós precisamos imprimir isso que significa a equidade como paradigma. Portanto, reconhecer essas possibilidades da diversidade se manifestar nas diferenças. Tá certo? Então, eu acho que eu já passei do meu tempo aqui e fechando exatamente sobre as diferenças, é entender que nós precisamos respeitar essa diversidade. E a gente vê isso acontecendo, claro que vê, mas vê também muitos desafios a serem superados para que isso permaneça acontecendo. E como que está aí no município, né, no nosso município, como que está com a gente e como que a gente consegue pensar alternativas de superação dessa dimensão da meritocracia, que vem com o Auxílio Brasil, que vem com a nova reforma trabalhista, que precariza o trabalho da nossa juventude, que veio com a reforma trabalhista anterior, que veio com a reforma da Previdência, que veio com a emenda constitucional 95. A política de assistência daqui 20 anos, sobretudo, pode correr o risco de deixar de existir na sua complexidade de investimento, se não houver a queda da emenda constitucional 95. Agora, como nós aqui no município podemos pensar estratégias para nós, podemos pensar estratégias para o Estado e para o governo federal, sobretudo garantindo a participação. E toda vez que perguntarem para vocês se tem jeito, vocês se lembram do vídeo que passou aqui na frente agora, antes da gente começar aqui. Tem jeito, dá jeito e a gente vem dando jeito. Lutando pela política de assistência, pelos SUAS, pelos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos usuários, de crianças, de idosos, de mulheres, de pessoas com deficiência. É assim que se constitui a participação e a participação social. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição aqui para o debate.